Ishiro Oda decidiu soltar o freio e tivemos a aparição dos 5 Gorosei em Egghead e a revelação de todas as suas Akuma no Mi. E adivinha, elas eram tão bizarras e medonhas quanto a gente pensava. E fica ligado que eu preparei um material top pra gente investigar a fundo as referências mitológicas por trás de cada uma delas. Além disso, tivemos a conclusão da batalha entre Zoro e Lute depois de mais de um ano que essa luta começou. E sim, eu vou precisar descer a lenha na forma como Oda conduziu essa luta do começo ao fim. E ainda tivemos o tão aguardado reencontro dos gigantes Dory e Brog e o Deus do Sol Nika. Vemos os gigantes salvando Luffy com um golpe inédito chamado Taiyo no Ko, o exato mesmo nome de uma das maiores inspirações do Oda para a criação de One Piece, o anime dos anos 80 chamado Taiyo no Ko Steban, ou melhor, Steban, a Criança do Sol. Quer saber que história é essa? Então fica comigo até o final que hoje o vídeo tá mais do que imperdível. Vamos então falar do capítulo 1110 do mangá de One Piece. Antes da gente começar, você já sabe, já chega invocando no pentagrama o botão do like, e se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a fazer parte do meu bando para navegar comigo pelo universo de One Piece. Começando então com a capa desse capítulo, vemos a Yamato interagindo com o Momo, mostrando que essa vai ser a próxima história de capa do mangá, com a Yamato viajando pelo país de Wano, assim como o Oden fez antes de partir. Então aquela última capa com Onigashima submersa no mar de Wano não foi uma capa isolada, mas sim o início de mais uma história de capa que me deu muita expectativa, e eu vou explicar o porquê. A essas alturas, galera, eu acho que eu nem preciso lembrar que a Yamato ter ficado em Wano foi um dos maiores crimes cometidos pelo Oda, mas já deu tempo de perdoar o gênio. Ainda mais que com essa história de capa a gente pode esperar muita coisa boa vindo por aí, principalmente a Yamato voltando a ter um papel de relevância na história, ao invés de ser, por exemplo, simplesmente esquecida pelo resto da história e depois só lembrada quando o mangá estivesse finalizando pra valer, com ela, ela existe, né, pra participar da grande festa final que provavelmente vai acontecer no finalzinho do mangá. Nada disso. Prestem muita atenção aqui, porque essa história de capa tem tudo para ser igual à história de capa da Germa Double Six, que se estendeu por vários e vários capítulos, mas que teve acontecimentos que se deram de forma simultânea com os acontecimentos de dentro do próprio mangá, que foi o sequestro da Purin. Numa capa de capítulo, ela aparece sendo sequestrada e logo depois ela aparece também num capítulo de dentro do próprio mangá. Então eu imagino a exata mesma coisa acontecendo com a Yamato também, com ela viajando por várias capas de capítulo onde pouca coisa relevante aconteceria, mas que acabaria culminando em um evento importante que se ligaria com a linha do tempo de dentro do mangá. E o que eu acho que pode acontecer no final dessa história de capa, a aparição dos piratas do Barba Negra no país de Wano para tentar conquistar a arma ancestral Pluton. A gente veria então eles chegando em Wano ainda nessa história de capa, quem sabe a gente veria até mesmo a derrota da Yamato pelos piratas do Barba Negra, já que a gente viu, né, por exemplo, o Cracker sendo derrotado dessa mesma forma numa história de capa, para quem sabe aí sim a gente ver a sequência desses acontecimentos de forma mais detalhada nos capítulos de dentro do próprio mangá. E eu digo isso porque eu não acho que essa investida do Teach em Wano vai ser algo pequeno o suficiente para caber só numa história de capa. Eu acho que o Oda ele só tem a intenção de aproveitar essa história de capa para adiantar um pouco as coisas, mostrar a Yamato conhecendo um monte de lugar do país para ela poder realizar esse sonho dela, para depois aí sim a linha do tempo principal de dentro do mangá possa fazer um gancho e mostrar as consequências da investida do Teach em Wano com mais detalhes, mais informações e mais impacto para a história. E quais seriam essas consequências? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando justamente sobre isso, que eu vou recomendar para vocês no final desse vídeo, galera. Se você não assistiu, eu só digo uma coisa, você tá perdendo ouro, galera, porque porra, só assista. Mas enfim, adentrando o capítulo de fato, vemos o salão principal de Marijoa, mostrando que nenhum dos Gorosei estava mais presente, e a única coisa que vemos é um círculo de invocação presente no chão. E isso já confirma que todos os outros 4 Gorosei iriam de fato aparecer em Egghead antes da gente ver a infame aparição deles de fato. Durante essas últimas semanas, eu vi gente, inclusive, né, argumentando que talvez
talvez o Oda ele estivesse enganando a gente e o Saturno não tivesse a intenção de invocar os outros Gorosei, mas sim que talvez ele tivesse a intenção de invocar, quem sabe, os Cavaleiros Sagrados, o que óbvio, né, a essas alturas a gente sabe que não é verdade. Mas eu só queria dizer que essa também teria sido uma sacada genial do Oda, porque mesmo que a fala do Saturno tivesse dado a entender que ele ia de fato invocar os outros Gorosei, considerando, né, até todo o contexto da conversa, ao mesmo tempo, essa fala também poderia ser entendida como o Saturno, quem sabe, pedindo permissão para os Gorosei para ele poder invocar os Cavaleiros Sagrados como um suporte para essa batalha. Quando ele avisa, né, que iria invocá-los e os Gorosei dizendo tudo bem, poderia ser que ele não estivesse invocando os próprios Gorosei, mas sim os Cavaleiros Sagrados. A gente sabe que isso não foi verdade, né? Mas enfim, eu ia achar genial se o Oda ele tivesse feito isso de fato, porque, assim como eu disse no meu review passado, essa seria uma forma do Oda não queimar um cartucho tão grande quanto esse da revelação dos poderes de todos os Gorosei assim, né? Porque, como eu falei, o Gorosei Saturno, ele só tem passado vergonha atrás de vergonha. Então, além da aparição dos outros Gorosei ter sido praticamente um pedido de socorro por parte dele, o próprio Saturno passando vergonha dessa forma faz a gente ficar com um pé atrás se os outros Gorosei também não vão servir só para apanhar e morrer de dezenas de formas diferentes porque eles podem por conta da imortalidade deles. Inclusive, isso já voltou a se repetir no final desse capítulo também. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. E eu entendo que essa é uma forma de mostrar como a imortalidade e a regeneração dos Gorosei é algo incrível e praticamente invencível de ser superada, mas não dá para deixar o Saturno só apanhando o tempo inteiro também, né? Uma hora acaba perdendo a graça, a gente quer ver ele batendo em algum momento também. Mas, apesar disso tudo que eu falei, não tem como negar o hype que é a gente ter a revelação das formas animalescas dos Gorosei nesse capítulo. Isso por si só já é algo completamente histórico para qualquer fã de One Piece ver a história chegando nesse momento de revelação e a gente vê os Gorosei finalmente entrando em batalha, galera. Isso por si só já é incrível. Então a gente começa vendo as silhuetas deles saindo ali dos pentagramas, mas diferente da primeira vez em Marijoa que a gente vê, né, as silhuetas deles, agora a gente consegue ver com um pouco mais de detalhes, né? A gente já começa a entender um pouco melhor como vão ser as formas de cada um deles. Até que finalmente temos uma das páginas mais insanas desse arco, que foi a página dupla, contendo apenas um único quadro inteiro dos 5 Gorosei nas suas formas animalescas completas. A primeira impressão que a gente tem ao ver essa página é, obviamente, o tamanho colossal que eles têm em comparação ao Luffy, que a essa altura, né, ele já voltou para o seu tamanho normal para evidenciar ainda mais o quão colossal são aqueles Gorosei, o tamanho dos Gorosei, e segundo, as formas bizarras que eles têm, contrariando muito do que a gente esperava com aquelas silhuetas iniciais dos Gorosei em Marijoa, né? A gente só conseguiu pegar muito pouca coisa, mas o Oda ainda assim conseguiu surpreender bastante a gente. Então a gente vê, por exemplo, o Gorosei careca sendo um cavalo, isso era algo que a gente nunca esperaria, o Júpiter sendo aquele minhocão, enfim, eu gostei da surpresa porque foi algo tão medonho e tão bizarro quanto a gente esperava, por mais que tenha quebrado, né, surpreendido a gente de uma outra forma. Mas vamos falar de cada um deles individualmente agora. Primeiro, o Sanjay Garcia Saturno foi realmente confirmado como tendo a fruta do Gyuki ou Ushi Oni, que dá na mesma, que traduzindo significa touro demônio, ou touro demoníaco, ou demônio touro. Isso todo mundo já tinha especulado, né, quando ele apareceu transformado pela primeira vez, e as teorias estavam realmente certas, né? O Saturno foi baseado num yokai do folclore japonês chamado Ushi Oni, que é uma aranha com cabeça de boi em uma das suas versões, com a habilidade de respirar venenos tóxicos, transmitir doenças e espalhar maldições por aí, basicamente boa parte do que a gente já viu sendo executada pelo personagem. Seguindo, nós temos o São Marcos Mars, que possui a fruta do Itsumade, um outro yokai do folclore japonês, que traduzindo significa a seguinte pergunta: até quando? Calma que eu vou explicar. Esse yokai, ele surgiu a partir do sofrimento de pessoas que sofriam de
pragas, e o seu nome é como se o pássaro estivesse perguntando ao que estão abaixo dele por quanto tempo esse sofrimento passaria despercebido, por ele querer que o sofrimento causado por ele seja reconhecido pelas pessoas. Enfim, só a origem do nome aqui para vocês não ficarem completamente perdidos. Em terceiro, temos o São Topman Mercúrio tendo a fruta do Hulk, um javali gigante com 4 presas. Engraçado que é como se o bigodão dele, na sua forma humana, se transformasse em uma dessas duas das 4 presas na sua forma de animal, né? Enfim, bizarro. Essa fruta em particular não parece ter sido inspirada num yokai diretamente, mas vale lembrar como o javali é um animal muito comum no Japão, tendo inclusive, né, uma subespécie nativa do próprio Japão chamado javali japonês, e que também era conhecido, né, historicamente como baleia da montanha. Olha só como a origem dos nomes muda, né? Por esse motivo, é muito comum, por exemplo, vermos javalis em literaturas japonesas, como por exemplo no filme Princesa Mononoke, do Hayao Miyazaki, que tem aquele javali gigante que era tido como um deus da floresta e alguém que protegia a floresta da destruição causada pelos seres humanos. Curiosamente, nesse filme, né, o javali chamado Nago acaba sendo infectado e começa a espalhar maldições por aí também, o que casa um pouco melhor com a temática maligna do Gorosei, dos Gorosei como um todo aqui em questão. E para dar um outro exemplo, ainda dentro do próprio mangá de One Piece, tivemos também no arco de Wano, que representa, né, o próprio Japão da era feudal, um deus da montanha que era um javali gigante que foi cortado ao meio pelo Kozuki Oden, né, e que até hoje a gente não sabe como é que ele foi costurado de volta. Então, com isso a gente pode ver que o javali se encontra muito presente na cultura japonesa, sendo inclusive o símbolo de um dos animais do próprio zodíaco oriental, que no caso muitas vezes é traduzido como o signo do porco. Seguindo, temos o careca da espada São Vinasujuro, tendo a fruta do Bakotsu, um cavalo de ossos. Esse parece ser levemente inspirado no clássico yokai Shinigami, que traduzindo, né, significa Deus da Morte, pelo menos na sua forma híbrida, já que por vezes a figura do ceifador também aparece montado num cavalo feito de ossos. Isso é interessante porque lembra muito aquele ceifador bizarro que aparece pro Zoro no final do arco de Wano. Então agora, com a esperança da gente ver o Zoro enfrentando o Gorosei careca, é como se a própria morte, na forma do Gorosei, viesse buscar o Zoro pessoalmente. E por fim, temos o São Shepherd Júpiter, com a fruta do verme da areia, que não tem como a gente não lembrar do verme gigante do filme Duna, que inclusive estreou a sequência, né, sua parte 2, agora recentemente. Então a gente pode supor que o Oda ele tenha gostado do filme, ou que ele tenha pelo menos gostado da criatura que aparece no filme, a ponto de reproduzir ela como o poder de um dos Gorosei. Eu acho sim que a referência aqui ficou clara, mas se a gente reparar na aparência do bicho, ele também lembra um yokai japonês chamado Onamazu, que é um peixe-gato gigante ou bagre gigante, que você me diz se não lembra muito ele. Agora, se liga só nessa, essa criatura costuma cavar na lama, muito parecido com o verme da areia inclusive, e também é conhecida como peixe-gato ou bagre terremoto, por causar terremotos quando se mexe de empolgação. Mas na verdade, essa lenda surgiu pelo peixe-gato ser muito eletrossensível e conseguir prever quando um terremoto está para acontecer, e por isso ele começa a se debater sem um motivo aparente logo antes de um tremor começar a acontecer. Daí surgiu a lenda dele ser o causador de terremotos, e a gente pode sim esperar ver que o Gorosei seja mesmo capaz de causar esses terremotos, assim como na lenda do seu fruto. Então nesse caso, a fruta desse Gorosei teria bebido de duas inspirações diferentes que acabaram se complementando. Bom, a conclusão inicial que a gente pode tirar dessas frutas é que todas elas parecem ser baseadas em yokais ou criaturas japonesas de forma direta ou indiretamente, pelo menos à primeira vista, né? E uma coisa curiosa é que, apesar da gente ter tido a revelação dos nomes das criaturas que eles representam, a gente não teve a revelação da classe dessas frutas. Por exemplo, a gente não sabe se essas frutas são, por exemplo, fruta do humano, do peixe, do cavalo, do pássaro, da aranha, que são frutas que já apareceram na história e que poderiam muito bem ser também as frutas dos próprios Gorosei, só que de modelos diferentes desses que a gente já viu.
Então será que o Oda ele ocultou essa informação de propósito porque ele tem a intenção, quem sabe, de introduzir uma nova classe de Akumas no Mi baseadas em criaturas míticas das trevas? É uma possibilidade, mas que eu ainda fico com o pé atrás e acho um pouco arriscado. Tem, por exemplo, a fruta da aranha, da Black Maria, que eu acho que poderia ser encaixada perfeitamente nessa nova categoria também. Então, vamos ver se ele vai, por exemplo, fazer um pequeno retcon com a fruta da Black Maria, ou se isso, na verdade, não tem nada a ver e ele vai seguir com os nomes das frutas normais que a gente já conhece. De qualquer forma, o Gorosei que mais roubou a atenção desse capítulo foi, sem dúvida, o Gorosei careca. A gente vê ele, então, na sua forma de cavalo de ossos, possivelmente usando o seu haki da observação para conseguir identificar os pacifistas ao redor da ilha, e na hora de cortar o primeiro deles, o velho entra na sua forma híbrida, mantendo a sua parte de baixo como cavalo e a parte de cima como um humano. E o principal detalhe dessa cena, que pode ter passado despercebido, já que o visual dele por si só já é maravilhoso, o velho possui uma lâmina negra. Vamos lá, com calma, tudo bem, pode ser que ele só tenha colocado armamento nela temporariamente, né, como qualquer usuário de armamento, mas muitas vezes o Oda ele costuma cobrir as mãos do usuário de haki também. Então vamos dizer por enquanto que é muito provável que o velho se junte ao deus da espada Ryuma e ao espadachim mais forte do mundo Mihawk no seleto panteão daqueles que possuem uma lâmina negra. Sim, galera, cara, não tem como. Se fosse um armamento provisório, o Oda ele teria colocado a mão do Gorosei também enegrecida. Como não é esse o caso, eu vou sim bater o pé e dizer que a probabilidade dele ter uma lâmina negra permanente é sim muito alta. Essa foi a primeira vez que a gente viu ele desembainhando a sua espada. Peraí, não foi não. Tá bom, galera, retcon aqui no vídeo. Já tivemos sim uma cena no mangá do Gorosei careca desembainhando a sua espada e ele sim aparece com a lâmina normal. Então pode ser, calma que a esperança ainda não... Calma que ainda existe esperança. Pode ser realmente que seja só um armamento comum, mas algum tempo já se passou desde então. Então vai que ele conseguiu enegrecer a sua espada permanentemente. Tudo bem, a probabilidade diminuiu, mas ainda é uma possibilidade. Também tivemos o Mars com a sua fruta do Itsumade tentando atravessar o domo que protege o laboratório da ilha, mas não dando em nada aparentemente. E já adiantando um pouco aqui, lá no final do capítulo a gente vê o Júpiter com a sua fruta do verme sendo decapitado pelos gigantes. Obviamente ele vai se regenerar assim como Saturno, mas eu ainda acho muito vergonhoso eles só ficarem dependendo disso, sabe? Só sendo morto de diferentes formas. Cara, eu quero ver eles também brilhando e fazendo alguma coisa de relevante, não só mostrando como eles se regeneram para sempre. Agora, sobre o nome do golpe que os gigantes usam nesse capítulo, foi outra bomba muito grande, mas que eu vou pedir para vocês segurarem um pouco aí, porque antes disso a gente precisa falar da conclusão da luta entre Zoro versus Rob Lucci. Voltando então um pouco o capítulo, vemos a conclusão dessa batalha que parecia interminável em meras 2 páginas desse capítulo. A gente vê o Sanji provocando o Zoro e o Zoro basicamente derrotando o Lucci em um golpe. Vamos lá. Tem um detalhe muito legal dessa luta que foi o Lucci usando seu golpe chamado Shugan Madara e depois o Zoro criando um novo golpe chamado Kokoba Madaragari. Então o Zoro basicamente copiou o nome da técnica do Lucci para poder inventar o nome para sua própria técnica, o que foi engraçado ainda mais porque o Oda ele usou kanjis diferentes para a palavra Madara que cada um dos dois usou nessa luta para deixar um pouco mais inteligente esse momento, né? Para fazer uma brincadeirinha ali com 2 palavras diferentes, mas que possuem o mesmo som. Mas agora vamos lá, a gente já vinha se perguntando quanto tempo mais ia demorar para a gente ver alguma coisa dessa luta e principalmente quando ela ia ter alguma conclusão. A conclusão veio e só corroborou com a porquice que foi essa luta. Primeiro que foi legal ver o começo dessa luta com o Zoro já entrando no seu estilo Rei do Inferno, com Haoshoku vazando das espadas, mostrando que ele não tava pra brincadeira, até porque ele não podia perder tempo. E do outro lado, o Lucci já entrando na sua forma despertada, também indo com tudo logo de cara. Então os dois estavam nas suas formas mais poderosas e, meu amigo, era partir pro combate mortal. Só
Só que depois disso, o Oda ele coloca os personagens por mais de uma dezena de capítulos sem aparecer. Eu acho até que somou mais de 20 capítulos. Sei que do lado de fora aqui passou mais de um ano que essa luta começou, não mostrou praticamente nada da luta e esquece que os dois existem. E finalmente, quando é conveniente, eles voltam e o Zoro finaliza a luta porque, sim, como se o Zoro sempre pudesse ter finalizado a luta desde o começo. E é aqui que tá o problema. O Oda ele tem esse costume de colocar dois personagens pra lutar, depois deixar eles no freezer por um tempão, e quando ele lembra que os dois existem e mostra eles de volta, parece que absolutamente nada aconteceu naquele intervalo. Parece que os dois só ficaram se encarando por todo esse tempo. O máximo que a gente vê são os dois, sei lá, fadigando um pouquinho ou com umas sujeirinhas na cara para dar uma disfarçada. Pode reparar nisso, mas é só disfarce, é só enganação. E no fim ele vai e mostra o Zoro derrotando o Lute sem problema nenhum. Ora porra! Se era tão fácil assim, por que ele não derrotou assim que a luta começou? Ah, mas é porque o Zoro, ele não encontrou uma brecha, sabe? Já começa o xadrez 4D. Mas então, mostra pra gente que essa brecha não existiu até esse momento, porque com essa finalização que foi mostrada pra gente, pareceu que ele podia derrotar o Lute a qualquer momento. Então o problema aqui não é o Zoro ele ter demorado pra derrotar o Lute, não é. Esse é um problema que várias lutas de One Piece têm. Botar dois personagens pra lutar, esquecer eles no congelador e quando a gente vê, parece que eles só ficaram se encarando esse tempo todo e agora a luta vai terminar porque deu a hora de ir embora. Então, nesse caso, eu vou concordar com o que algumas pessoas disseram que seria muito melhor o Zoro já ter humilhado o Lute logo de cara e ter colocado o personagem, o Zoro se perdendo no caminho de volta por volta da ilha de Egghead esse tempo todo. E olha que eu percebi a intenção do Oda nesse capítulo, que foi criar um paralelo claro entre o Zoro e o Gorosei careca, porque o Zoro derrota o Lute, mostra o Gorosei derrotando uns pacifistas quase no mesmo ângulo do Zoro, mostrando como os dois são fodões e como eles vão se enfrentar. Mas infelizmente, a consequência disso foi isso tudo que eu falei. Bom, indo então pro final do capítulo, vemos os gigantes Dory e Brog salvando o Luffy de ser devorado pelo Gorosei do Minhocão, com uma cena bem legal deles finalmente se reencontrando com o principal detalhe para o nome do golpe usado pelos gigantes. Os dois usam um golpe inédito chamado Taiyo no Ko, traduzido como Serra Solar, só que mais do que esse ser um golpe inédito, foneticamente esse golpe também pode ser entendido como Taiyo no Ko, com a segunda palavra separada, que nesse caso significa criança do sol, sendo essa uma referência clara ao deus do sol Nika e ainda mais importante do que tudo isso, uma referência direta ao anime de mesmo nome chamado Taiyo no Ko Esteban. Pra quem não conhece, existe um anime dos anos 80 chamado Esteban, a Criança do Sol, se eu for traduzir aqui, né, que foi muito, mas muito usado pelo Oda como inspiração para a criação do mundo de One Piece. Nessa história, a gente tem um garoto que busca encontrar as misteriosas cidades de ouro daquele mundo, assim como em One Piece também existem cidades perdidas feitas de ouro, como Shandora e o antigo país de Wano, que era chamado dessa forma. Esteban também tinha uma habilidade mágica de fazer o sol aparecer, o que é muito parecido com a figura do deus do sol Nika, que vem para trazer liberdade para as pessoas e um novo amanhecer para esse mundo. E também existe uma busca por um grande tesouro, o chamado literalmente grande tesouro, que era o núcleo de um reator de fusão de uma antiga civilização que possuía uma tecnologia super avançada até para os dias de hoje, sendo inclusive essa uma das principais teorias para a identidade do grande tesouro One Piece. E sabe o que mais, galera? Ainda existem outras referências ainda mais absurdas desse anime em One Piece, que foram refletidas em One Piece. E agora, com a revelação do nome desse golpe dos gigantes, fica praticamente confirmado de onde o Oda ele se inspirou para criar boa parte da ideia central do esqueleto da história de One Piece. Agora, e se eu te disser, galera, que esse anime não foi a única inspiração do Oda, né? Isso parece óbvio, né? Ele tira inspirações de vários lugares, mas eu tô falando lá dos primórdios, do esqueleto, da base central da história de One Piece. Eu vou dizer pra vocês que também existe um filme criado pelo Hayao Miyazaki no ano de 1986, chamado O Castelo no Céu, que também parece ter sido uma inspiração muito forte do Oda
para a criação da história de One Piece. E adivinha só, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse filme que vai aparecer na tela agora para você ir lá assistir e descobrir ainda mais de onde surgiram as inspirações do Oda para a ideia central, para a base da história de One Piece e os mistérios desse mundo que ele ainda não revelou pra gente, mas que, pelo visto, eles estão lá escondidos nesse filme também. Beleza? Até a próxima, tchau!